Oi deuses, oi deusas, tudo bem com vocês? Bom, a partir de hoje eu vou chamar vocês assim, de deuses e deusas, porque vós sois deuses, não se esqueçam disso por nada na vida, porque este é o maior problema que a humanidade passa no momento, é de ter se esquecido que são deuses, criadores, né? Então eu tô aqui, fiz esse canal justamente para lembrar cada um de vocês que vocês são deuses, não esqueçam disso. Então, olá deuses, olá deusas. Bom, primeiramente, para você saber quem você é, você tem que fazer a primeira pergunta: quem sou eu? Qual o propósito disso? Qual o sentido disso? O que eu tô fazendo aqui? Bom, essas perguntinhas, né, eu fiz com 7 anos de idade. E no primeiro vídeo eu falo um pouquinho sobre isso, porque esse vídeo aqui vai ser como se fosse um resumão, né, de todos os vídeos anteriores que eu fiz, que eu vou explicar novamente o que é o despertar da consciência, porém de uma ótica, né, diferente, de uma maneira diferente. E para que todo mundo entenda. Se você não entendeu no primeiro vídeo, pode ser que entenda nesse. E para fechar aí de uma vez por todas, né, esse assunto do despertar, que eu acho que eu já expliquei bastante, né, vou terminar aqui nesse vídeo, finalizando nessa parte do despertar da consciência, porque eu quero entrar em assuntos agora mais complexos, né, como por exemplo, vida após a morte, realidades paralelas. Então essa primeira parte aqui é muito importante entender essa primeira parte, porque a conexão com o divino interior, Deus interior, não importa o nome que você dê, ela se dá por partes, né? Quando você, vamos aí imaginar um quebra-cabeça. Aí eu fechei essa parte, né? Essa parte do despertar espiritual. Essa parte do despertar espiritual deu um quebra-cabeça. Eu consegui montar um quebra-cabeça sobre o despertar espiritual, um quebra-cabeça. Porém, quando você chega na etapa de se conectar mesmo com a sua essência, esse quebra-cabeça ele é completado. Você completa, né? Completado, sei lá se existe essa palavra, gente. Completa o quebra-cabeça. Só que você vai para agora uma outra etapa, né? Uma outra etapa que é o pós-conexão com este divino interior, né? Então, esta primeira etapa que se formou o primeiro quebra-cabeça, vai se tornar agora uma peça de um novo quebra-cabeça que você vai montar. E isso, gente, é infinito. Por isso que quando a gente chega na conexão com o divino, a gente se conecta mesmo, a gente acha que a gente chegou no fim. Porém, a gente se ilude muito. Não existe um fim. O fim, né, é um novo começo. Um começo agora para uma nova etapa, para uma nova criação. E um dia você vai chegar em outro ponto que você também vai achar que é um fim, porém vai ser um novo começo. Então o fim sempre será um novo começo. Então eu achava que quando eu me conectasse com o meu Deus, né, com a minha essência, iria ser o fim. Pronto, cheguei no fim da minha etapa. Gente, puro ego, né? Não tem fim. É apenas esse fim, entre aspas, essa ilusão de fim é apenas o começo de uma nova história, que vai chegar num novo fim, que vai ser o começo de uma nova história, e por aí vai. Sempre você vai montar um quebra-cabeça de uma etapa ali, sua, do despertar. Aí esse quebra-cabeça vai se tornar uma nova peça, vai ser uma nova peça, uma peça para um novo quebra-cabeça, e assim sucessivamente. Gente, não tem fim, porque nós somos deuses, e por ser deuses nós somos ilimitados. Nunca tem um fim, gente. Se você despertar, você vai passar pelo processo primeiro do despertar, que vai ser aquela conexão, para você chegar na conexão com o seu divino. Tendo a conexão, ai meu Deus, cheguei ao fim agora eu completei, agora estou conectado. Não, gente, pura ilusão. É por isso que tem aquela frase, né? Só sei que nada sei, gente. Quando a gente acha que já sabe tudo, a gente vê, né? Quando a gente realmente se conecta mesmo, a gente vê que a gente não sabe nem 1% ainda, que tem muito ainda para expandir, muito ainda que alcançar. E é isso, essa primeira etapa, esse primeiro quebra-cabeça, né? Eu vou finalizar aqui agora com vocês. Lógico, eu já finalizei, mas eu vou contar, né, como eu cheguei lá e o que significou para mim, né? Porque essas perguntas, elas têm que ter uma resposta. E aqueles que já passaram por esta pergunta e conseguiram a resposta, por que não passar adiante e ajudar os demais, né? Tem muita gente também que quer saber quem são, que estão perdidos, querem entender o porquê que passam certas situações,
porque muitas coisas se repetem, porque muitos ciclos é como se a pessoa estivesse rodando atrás do próprio rabo, ali, nunca sai daquilo, muda o cenário, muda as pessoas, muda tudo, mas as situações são as mesmas. Só muda o mundo externo, muda, mas as situações não. Então, essas questões, gente, a gente resolve, mas a gente vai ter que passar pelo processo de acordar. Então, vamos começar assim. Eu vou fazer tudo explicadinho para não ficar dúvida. Eu vou falar assim baseado na minha experiência, no meu processo. Talvez o seu seja diferente do meu, mude algumas coisinhas aí, mas é isso, é o meu processo, eu tô falando no meu. Bom, quando a gente nasce, né, a gente nasce sem saber quem a gente é. Porém, a gente está super conectado ainda com a nossa centelha, com a nossa essência. Porém, ninguém chega pra gente e fala assim, ó, você é Deus, você cria a sua realidade com aquilo que você acredita e sente. O que você acredita e sente você vai projetar na sua realidade, porque a realidade é um espelho. Já chegou alguém aí em você e falou isso? Nunca. Pra mim também. Por quê? Porque as pessoas que vieram antes, elas também estavam perpetuando esta mentira, né, de achar que estava separado do todo de Deus. Então, vai se perpetuando. Chegou na minha vez. Na minha vez, né, eu fui aquela pessoa ali questionadora. Não, essa palhaçada vai terminar aqui em mim. Porque eu não aceito isso. Eu não aceito nascer, passar minha juventude inteira estudando para se tornar alguém na vida. Ter filho. Não, casar. Ter filho. Se aposentar e morrer. É só isso? Isso é muito pequeno. Eu, desde criança, gente, eu tinha esse senso de achar que isso era muito pequeno. Aí aconteceu um acidente, né, doméstico comigo, que eu quase morri. E essas questões, essas perguntas vieram assim, gente, muito mais forte do que eu poderia imaginar. De quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Qual o propósito disso tudo? Se eu tô aqui hoje, mas eu poderia ter morrido, que nem muitos falaram que eu poderia ter morrido. E o que ia acontecer comigo se eu morresse? Ia ter um fim? Porque pra mim, até agora, eu achava que eu era eterno, né? Eu tinha essa sensação de completude e de eternidade. Como assim tem um fim? Então, quer dizer, vai ter um fim pra minha mãe, vai ter um fim pro meu pai, eu vou perdê-los? E isso, gente, se tornou um turbilhão. Um problema, assim, um problema, que não existe problema, né? Essa dualidade que a gente vê aí de bom e ruim, ela no fim, você vê que ela existe. Existe enquanto você está inconsciente, você acredita que ela existe da forma que ela existe. Bom, bom, mal, mal, acabou. Porém, quando você se conecta com a sua essência, você vê que é dois lados da mesma moeda, a dualidade de bom e ruim. Você vê que, existe a dualidade, elas são opostas uma da outra, porém complementares. Elas são complementares, entendeu? E às vezes a sua maior sombra vai ser a sua maior luz. É aquilo que vai te levar a um nível maior de consciência, um nível maior de entendimento de si mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Então, gente, vamos imaginar que você nasceu desculpa, que você acabou de nascer. Você nasceu conectadérrimo aí com a sua essência. Você é o ser divino habitando aqui no mundo físico também. Porém, você vai receber ali, né, as informações vindas do mundo externo e você vai acreditar que o mundo externo é isso. Você não tem um Deus lá no céu, aquelas coisas todas que a gente já sabe, que eu não vou repetir aqui, né? E a gente vai seguindo a nossa vida acreditando nessa patifaria aí, né, que falam pra gente. Aí a gente vai ali crescendo, né, ainda conectado com a nossa essência, mesmo dentro da dualidade, sendo bombardeado por crenças limitantes, por crenças disso, daquilo, de religião, a gente vai vivendo. Só que tem algum ponto da nossa vida que a gente se desconecta totalmente dessa essência, a gente se torna totalmente inconscientes. E não importa se isso vai acontecer ainda na infância, essa desconexão, ou na puberdade, ou na adolescência, ou no começo da vida adulta, não importa. Só sei que vai acontecer isso, porque a gente não sabe quem a gente é, vai acontecer isso. Quando isso acontece, gente, a gente entra na caixa. Gente, pensa numa caixa imaginária. A gente entrou na caixa, a caixa foi fechada, a gente acredita que só existe este mundo, né, dentro da caixa. Que o mundo termina aí, nessas paredes da caixa.
Porém, gente, quando você está dentro dessa caixa, o sofrimento vai ser certo. Porque você está criando a sua realidade no mundo, né, exterior, baseado naquilo que você aprendeu e não no que você é. Isso vai te causar desconexão, vai te causar falta de sentido. Por mais que você tenha tudo na sua vida, que você tenha conquistado, que você seguiu a sua cartilha lá e conseguiu conquistar tudo, sua casa, sua mulher, seu cachorro, sua viagem, essa desconexão uma hora vai acontecer, gente. Por quê? Porque você não tem ali, você não está vivendo através da sua essência, que é a sua verdade. Você está vivendo uma verdade que colocaram dentro de você e você apenas está aí, projetando. Então isso causa sofrimento e às vezes a gente é cansado de sofrer, né? A gente tá lá dentro da caixa, lá apertadinho, né? A gente fala, o que tá acontecendo comigo? Sabe? Eu não aguento mais. O que tá acontecendo comigo? E quando você fala isso, o que tá acontecendo comigo? Com muito clamor ali, muito fervor mesmo. A sua essência que nunca esteve separada de você, ela tá apenas ali te observando, porque ela é tudo, ela tá em tudo, em todos os lugares. Ela nunca esteve longe de você, embora você tá ali na caixa, ela tá ali perto de você, esperando a hora de se conectar com você. Não é que existe duas, tudo é uma coisa só, mas você, na sua cabeça, você está desconectado dessa essência, do seu sentir, do seu coração, mas ele tá ali. Então, você está distante em coração, mas essa parte está sempre ali, te olhando, te observando o seu caminho e colocando ali sinais ali para você se conectar e ter essas respostas, essas perguntas, né, respondidas através de um vídeo como esse, um livro. Você cruza um livro, nossa, um livro Despertar da Consciência, o que é isso? Às vezes você fala, não é o livro que eu gosto de ler, passa reto, mas tudo isso são sinais que existe no mundo, entendeu? Tem as coisas que te desconectam da essência, mas tem também as coisas que te aproximam, entendeu? E você tem que estar muito ligeiro ali, querendo tentar entender, né, a sua vida para poder se conectar com essas coisas. Então você tá ali, né, na sua caixinha lá, tá apertada, tá doendo, você não aguenta mais, aí você faz as suas perguntas, você se questiona, até que você dá espaço para esta caixa se abrir, que é onde a gente chama do despertar, né? Acontece o despertar. E quando esse despertar acontece, gente, essa caixa se abre. Ela se abre. Quando ela se abre, você se depara com o infinito. Infinito. E você fala, gente, como assim? Você, é sério, você fala, entre o despertar e a loucura, gente, é muito pra nossa cabecinha que tá acostumada a estar numa caixa. Uma caixinha ali apertada. E a gente começa ali a querer entender, ok, eu sou tudo isso, mas como que eu faço para me conectar com essa verdade? Porque eu não acredito nisso nesse momento. É o que aconteceu comigo. Por mais que eu tivesse despertado, eu não acreditava. Eu não fixei isso dentro do meu coração. Eu não sentia. Pronto, eu não sentia. Sentir é uma coisa, saber é outra, gente. Você pode ler livros e tudo. Vai servir como uma semente? Vai. Mas até você sentir, vai ter um caminho a percorrer. E esse caminho, gente, eu saí da caixa. Quando eu saí da caixa, eu me deparei com uma escadaria. Gente, tudo isso aqui que eu tô falando são metáforas para você entender o que é o despertar, certo? Eu me vi em frente a uma escada infinita, não tinha fim. E eu entendi que para eu me conectar com a minha essência maior, que estava um exemplo pra gente, estava lá no degrau 100, a minha essência maior, a minha conexão. Estava lá no degrau 100, quando eu despertei. Ela sou eu hoje. Esta essência, eu alcancei o degrau 100. Eu estou conectada com ela hoje, certo? Mas já estive lá, saindo da caixa para pôr o pezinho no degrau 1. Então, eu vou explicar algo aqui, porque quando eu entrar na época de falar assim, coisas mais elaboradas como o tempo, né? Que o tempo não existe, por exemplo, né? Por isso que eu tô falando, vamos por partes. E realidades paralelas e conexão com o seu eu superior. Estou aqui no degrau 100 agora. Enquanto eu estou falando para vocês a minha história aqui nesse vídeo, esta informação que eu estou falando para vocês, ela está indo em forma de sonhos, de insights e de tudo que você pode imaginar lá para o meu eu que está começando a pôr o pezinho no degrau 1. E era assim que eu sentia, que eu estava
sendo guiado por algo maior. E esse algo maior era o meu eu do futuro, eu aqui falando, né, no vídeo, não só no vídeo, às vezes eu medito e eu faço uma retrospectiva do que eu vivi, isso é uma conexão com o eu do passado também. Então, você tá aqui, eu tô aqui agora no degrau 100, mas eu já estive no 1. E o que aconteceu quando eu pus lá o pezinho no 1? Começou o meu processo de conexão com o meu eu divino, porque eu não sentia, eu ainda estava muito conectado com o meu eu da caixa lá, o inconsciente. Então, eu fui subindo, degrau 1, 2, 10, 15, nada. Nesse período, entre 1 e o 99, eu vivi a noite escura da alma. Então, quem não sabe o que é noite escura da alma, vai lá no meu vídeo e vê o que é o noite escura da alma para entender esse vídeo. A noite escura da alma, ela é um processo que você passa a vida inteira negando as sombras, né? Achando que as sombras é ruim, né? Sendo que é o mesmo lado, é o lado da mesma moeda, luz e sombra. Mas quando a gente está inconsciente, a gente acredita que ela é ruim. Então a gente abafa, coloca para baixo do tapete ali, evita ver, evita melhorar, evita tudo. Mas quando você desperta, esta sombra vai vir à tona e ela vai vir. Você vai projetar a sua vida, as suas sombras nas pessoas, no mundo externo, em tudo. E vai tornar ali o processo muito difícil se você não entender isso. Então, o que aconteceu? Eu estava ali na minha noite escura da alma, né, subindo meu degrau ali de pouquinho em pouquinho, oscilando muito, que a gente oscila muito. Tem dia que a gente está super conectado com a nossa essência, mas dura um dia, 2 no máximo. Depois a gente desanda tudo e volta a se conectar com o eu da caixa. Isso é, gente, terrível, é terrível. Porque a gente fica nessa oscilação. Então, o que acontece quando a gente está nesse período? A gente ainda está muito conectado em olhar para o mundo externo e achar que o mundo externo tem alguma influência sobre a gente. Não que isso não aconteça. O mundo externo, gente, realmente tem influência sobre a gente quando a gente não sabe quem a gente é. Existe manipulação? Existe manipulação através de música, frequência, tudo. Mas isso só se dá porque tem pessoas inconscientes. E pessoas inconscientes, elas não sabem quem são, não sabem que criam sua própria realidade, então elas acreditam em qualquer narrativa e acreditando nas narrativas, realmente acontece no mundo delas aquilo. Confirmam que elas acreditam. Gente, é um paradoxo, é uma bola de neve, sei lá o nome, mas é assim que é, entendeu? Pra sair desse labirinto, gente, não é fácil, mas é possível. Então, eu fui subindo o degrau, mais conectada sempre, degrau 20, 30. Gente, nesse período ali, no meio dos degraus, você se apega a muitas coisas para poder sobreviver nesse período. E uma delas, gente, é o jovem místico. Gente, eu já fui a jovem mística. O jovem místico, gente, é aquela pessoa que tá ali, ela se veste de espiritualidade. Ela acredita que para ser espiritual ela não pode falar palavrão, porque a energia daquela palavra, ela carrega uma energia e que isso influencia. Gente, você é o criador da sua realidade, 100%. O que você acredita é o que vai acontecer na sua realidade. Simples. Porém, eu tenho essa consciência hoje aqui no degrau 100. Quando eu estava lá, eu não tinha. Então, a gente se apega. Eu não vou para lugares com muita gente, porque, gente, eu era assim. Porque as pessoas influenciam minha energia. Que usa cristais, usa incenso, usa mantras. Tudo do mundo externo a gente se agarra ali para poder sobreviver a esta noite escura da alma, mas a gente nem sabe o que está acontecendo, sabe? É aquilo. A gente se agarra a outras ideologias, uma outra mentira, a gente entra numa mentira dentro de outra mentira para tentar sobreviver ao que está acontecendo. Mas a angústia está ali, a gente está revertido de espiritualidade, roupas, apetrechos, porém a angústia está ali, eu não posso, como que se fala, me irritar com esta pessoa, eu não posso discutir, eu não posso falar nada com essa pessoa, porque senão eu vou baixar a minha frequência. Gente, tudo isso é por tudo que vai acontecer se sua vibração baixar, porque você está num shopping, em algum lugar, numa festa, ou conversando com aquela pessoa ali que você está no momento, é porque você está acreditando nisso, e não porque aquela pessoa tem poder sobre você. O externo só tem poder sobre você quando você é inconsciente de quem você é. Simples assim.
quando você é consciente de quem você é, você não vai se deixar influenciar mais pelo mundo externo. Muito pelo contrário, entendeu? Agora você vai estar consciente, vai estar observando as coisas e você vai sim colocar, impor limites. Ai, não posso discutir com a pessoa, eu tenho que ignorar essa pessoa porque senão a minha vibração vai baixar. Gente, você vai internalizando aquilo ali, vai deixando as pessoas pisarem em você, porque você não pode baixar sua vibração, então você não vai mais querer ter contato com outras pessoas, porque aquela pessoa, ela está inconsciente, meu Deus, e ela pode, e por ela estar inconsciente. Gente, quantas pessoas no mundo hoje estão inconscientes? Me fala, vamos lá, quantas? Vamos supor que 8% só das pessoas no mundo, de bilhões de pessoas, estão conscientes agora de quem são. Como que eu não vou me conectar com as pessoas porque elas estão inconscientes? Como? Se eu for com uma caverna. Não tem como, não tem lógica, mas a gente não entende. Essa lógica só tem agora que eu tô aqui, com essa consciência eu tenho. Mas lá eu acredito que eu tenho que desfazer conexões, que eu não posso escutar música tal porque eu vou ser influenciada. Gente, frequência, tem tudo isso. Mas isso só vai te abalar, só vai mexer em você se você não souber quem você é, se você não souber que você é o Criador. Agora, se você souber que você é o Criador e cria a sua realidade, nada fora tem poder mais sobre você, gente, nada. Mas a gente não sabe, então a gente se apega ao jovem místico, a gente se apega a ideologias externas, portal não sei do que o portal vai fazer diferença na minha vida. Ah, mas fez sim, você acreditou? Então, se você acreditou, fez sim. Ah, o cristal, você acreditou? Lembra, você é o Criador. Ah, mas vai ter a transição planetária, que muitos falam também. Crença. Nada fora pode te ajudar. Ah, e os alienígenas vão vir, ou então Jesus vai vir para salvar todo mundo. Salva de quem? Me fala, quem? De você mesmo? Porque é você que é o Criador. Está acontecendo tudo na sua realidade aí, é porque está dentro de você e você está projetando. Você é o Criador, de novo, eu falo. Quem é que está fazendo isso? Você. Eles vão salvar você de quem? De você mesmo? Ah, é de você mesmo, né? Ok, não tem como, isso não existe. Mas a gente só vai entender quando a gente se conecta com o nosso eu superior, sei lá, Deus, não importa o nome, essa energia que permeia tudo, né? Tudo e todos. Então, você vai subindo ali, você vai se apegando a historinhas, né? A gente tá tentando entender o que está acontecendo na nossa vida, se desfazer de crenças antigas, mas absorvendo mais crença. Só que agora é uma crença da espiritualidade. E a gente acredita que agora, porque a gente está falando de espiritualidade, que agora eu sou mais espiritual. Ok, o ego espiritual. Vem o ego também espiritual. Ai, não posso comer carne, porque carne, não sei o que, não sei o que lá. Gente, é muita coisa, né? Você pega muita coisa no mundo externo, e isso só dificulta. A noite escura da alma, né? Já é um terror, já fica pior. E a gente tá achando que só porque tá ali fantasiado de espiritualista a gente tá indo bem, quando na verdade a gente só tá correndo atrás do próprio rabo de novo. E vai sofrendo, e algum processo que deveria levar, fosse assim, ó, rapidinho, vai demorando. Talvez, gente, o seu eu superior, seu Deus interior, esteja aí te esperando no degrau 40, 50. Eu dei um exemplo no meu, que foi no 100, porque durou, gente, 6 anos a minha noite escura da alma, que eu passei por tudo isso. Teoria da conspiração, jovem místico, dentro da noite escura da alma. Eu vivendo tudo isso dentro da noite escura da alma. Olha só que horror, gente. A gente pode pular já tudo isso? Pode, mas tem que ter pessoas que já passaram pelo processo e que falem, que contem como que foi, para que as pessoas que estão passando por isso agora falem, então não precisa de nada disso, é só eu acreditar que criou a realidade. É só isso. Mas a gente não entende, a gente começa a absorver as coisas mais ainda de fora, achando que tá balando, e não tá. Ok, eu subi, fui 60, 90, né? Usei algumas ferramentas para me conectar com esse divino interior, tudo, até que no degrau 99 todas as fichas caíram, né? Eu falo isso nos vídeos anteriores, e eu me conectei com a minha essência. Ufa, gente, eu me conectei com a minha essência. Eu tô aqui, no degrau 100. Meu eu do futuro existe, tá aqui ele, entendeu? Tá aqui. Foi fácil chegar até ele? Não foi. Ah, então acabou? Você chegou no fim? Não, como eu falei no começo do vídeo, é apenas
uma primeira etapa concluída, o primeiro quebra-cabeça que eu concluí, e esse quebra-cabeça agora vai se tornar uma nova peça, uma peça de um novo quebra-cabeça, que vai continuar infinitamente. Então é aquilo, não sei de nada, eu sei apenas 1%. Agora, mais aquilo, as minhas perguntas foram respondidas. Quem sou eu? Agora eu sei que eu sou a criadora e eu sou Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou experienciando apenas isso, experienciando o que eu vim para experienciar. E qual o propósito? O propósito é esse, você descobrir que você é Deus e criar a sua realidade a partir disso. E expandindo infinitamente, porque você expande infinitamente. O que você puder imaginar, você cria. Se não for nesta realidade, será em outras, e não importa, porque é infinito. Certo? Então eu quero finalizar este capítulo do despertar do meu primeiro quebra-cabeça para começar um novo quebra-cabeça com vocês. Então, quando você se conecta com a sua essência, gente, você se conecta com a sua criança novamente. Você volta a ser aquela criancinha lá que estava conectada com a essência, sabe? Não é que você vira puro. Pelo contrário, gente. Agora eu sei muito bem que a dualidade está aí, luz e sombra está aí, mas quando você se conecta com a sua essência, você entende que luz e sombra é neutro. Que sua maior sombra foi a sua maior luz. Ela me trouxe ao meu degrau 100, a minha essência. Ela me trouxe. Então, quando você chega nessa conclusão, você ressignifica todo o seu passado. Você entende que tudo que aconteceu foi você que criou, foi você que projetou, certo? E que tudo isso que foi horrível na sua vida te trouxe a este nível de consciência, a este entendimento de quem você é. Então, tudo se torna neutro ali na hora. Você acaba entendendo tudo. Você fala, era isso? Ok, quando estava inconsciente eu não vi desta forma. Eu vi algo horrível, tenebroso. Mas hoje, tudo isso caiu por terra. Então, você se cura do seu passado. Agora você está aqui, presente, conectado com a sua essência divina. E a sua criança interior, ela volta a nascer. Porque a criança e a essência, ela é uma coisa só. Então, o que acontece? Quando você se conecta com a sua criança, todos aqueles sonhos que você tinha quando era criança, que você acha que morreu, eles vão vir à tona, assim, nessa conexão. Sabe, eu tinha muitos sonhos quando era criança. Um deles era dançar. E eu tô pensando seriamente em voltar a dançar, sim, por que não? Né? E outro era viajar, ter experiências, criar experiências. Porque o meu pai, ele sempre foi um homem muito, assim, aventureiro. Então, ele fazia excursão para algumas cidades aqui do litoral, onde eu moro. E eu amava, gente, eu amava conhecer lugares novos. Ele fazia excursão para parque de diversão, eu amava também. Então eu sempre tive experiências como algo muito, como que eu posso dizer, muito bom, que me traz satisfação, que é o que eu gosto de viver. Experiências, experienciar, ter contatos com novas pessoas, culturas. E não é se distanciar que nem a gente acha que é. Isso daí é mentira, isso daí é uma nova máscara que a gente está colocando para poder passar para poder chegar na nossa essência. Então a gente chega na essência, a gente vê que, nossa, não era nada disso, mas eu tive que passar por tudo isso para poder alcançar este eu divino. Então tudo valeu, tudo foi uma maravilha, porque eu estou aqui hoje entendida e tive as minhas respostas, né, das perguntas que eu fiz na minha vida inteira. Então foi maravilhoso. Como que pode ter sido ruim? Não foi, mas eu tenho esse entendimento agora, com o meu eu aqui de agora, do degrau 100, né? E eu só tenho que agradecer mesmo, entendeu? Por essa etapa toda que eu vivi. Não foi fácil, né? Mas tô aqui agora, consciente. Outra coisa, a sombra, né? Essa dualidade que a gente vive nesse processo, que a gente sofre. A gente tem que perceber que o que está acontecendo fora da gente, tem que cair a ficha de que somos nós que estamos criando, somos nós que estamos projetando, a gente está enxergando a vida através das nossas lentes. Então a gente tem que ver que, para a gente sair desse labirinto de criar e achar que o fora que tem culpa e não a gente que tem responsabilidade, a gente tem que perceber que somos nós que estamos criando qualquer coisa de ruim que esteja na sua vida, é você que está projetando isso fora. Para quê? Para você perceber que, ok, sou eu que estou projetando, então agora eu tenho que mudar minha forma de ver, porque eu sou o criador. Então eu vou agora projetar novas coisas. O que eu acreditava antes, eu vou substituir por novas crenças. Crenças que fazem mais sentido para mim e que eu quero realmente viver.
quando você começar esse movimento, sua própria essência, ela vai te ajudar, ela vai colocar sinais no seu caminho, você tem que ter olhos para ver. Você tem que saber perceber tudo isso, porque tudo isso é muito mágico, muito grande mesmo, entendeu? E você vê que a sombra, ela não é tão ruim assim quanto a gente prega. Ela é uma maravilha. A sombra, ela vai ser a maior sombra sua, vai ser a sua maior luz, ela vai te levar, ela vai estar te carregando ali pro seu caminho e mostrando quem você é, entendeu? E essa sombra só está sendo projetada por você mesmo, então ela não é vilã, é você que está com esta sombra dentro de você, apenas externalizando. Então não tem nada fora de você que é culpado pelos seus devaneios, por tudo. Nada, gente, sabe? Ai, mas aquela pessoa, ela é tóxica. Ela é tóxica. Sim, ela é tóxica. Eu não tô tirando o dele da reta, entendeu? Mas, às vezes, o que você carrega de sombra pra estar projetando isso em uma pessoa? Poderia ser em outra situação. Essa sombra poderia estar sendo projetada através de uma doença, através de um lugar, mas está sendo projetado através de uma pessoa. O que está acontecendo aí? Quem você está criando isso? Entendeu? O que você acredita que está criando essas situações? Porque assim, gente, a gente vai cruzar na vida com todos os tipos de pessoa e a maioria está inconsciente, vivendo na dualidade, criando a dualidade, certo? Então, nem sempre, gente, vai ser você que projetou aquilo ali. Por exemplo, você está no seu serviço e tem muitas pessoas complicadas aí no seu serviço e... Ai, mas como que eu faço? Sou eu que estou projetando? Sim, talvez sim. Como? Você não sabe. Como? O seguinte, você não sabe quem você é. Não sabendo quem você é, você acha que você só tem esta possibilidade de emprego. Então você está se colocando em lugares onde existem muitas pessoas tóxicas, certo? E achando que você tem que ficar ali aguentando isso. Por quê? Porque só tem essa possibilidade, mas você não, você é o criador. Você acreditar que você pode algo melhor e fixar isso todos os dias dentro de você, você vai conseguir algo melhor e atrair algo melhor para você, com pessoas mais harmônicas e tudo mais. Então, quer dizer, a sua responsabilidade pelas coisas é 100%, mas nem sempre vai ser você que atraiu aquela pessoa, aquela situação. Às vezes você tá ali. A forma que você vai lidar com aquilo ali é que vai determinar, entendeu? Quem você está sendo no momento, que nem agora. Eu convivo com pessoas que não têm consciência que são deuses, que acho até um absurdo isso, entendeu? Eu falar um negócio desse. Mas nem por isso, agora eu não ligo mais. Pra mim, elas não são boas e nem ruins, elas são seres como eu, que apenas estão esquecidas de quem são. Mas se eu tiver que botar limites numa pessoa tóxica, eu vou sim, eu não sou mais um jovem místico que fala, eu vou baixar minha vibração. Não, sabe, agora você se tornou criador da sua realidade, você pode criar o que você quiser, você pode usar as sombras a seu favor, usar a raiva a seu favor. Como, por exemplo, às vezes a raiva é bom, você pode pegar uma raiva e fazer um exercício físico, ou sei lá, criar alguma coisa, ou colocar limites naquela pessoa. Você está consciente, você sabe que você é o criador, mas ele não. E por ele não saber, ele tem um inferno ali dentro dele que ele externaliza na realidade externa e às vezes quer levar você aí de carona nesse inferno. E você fala, não, eu não. Você cria o que você quiser. Eu crio a minha vida e eu não quero criar a minha realidade baseada nas tuas loucuras, não. Nem vem. Coloca um ponto final. Você usa raiva para impor limites. Fala, aqui não. Aqui você não vai montar, cria sua realidade como você quiser, sabe? Quer ser um monstro, seja, quer ser um filho da... seja, mas não comigo. Comigo, você vem até aqui. Você não passa disso, entendeu? É necessário, gente. Ser espiritual não é ser otário, não é ser bobo. Isso daí é coisa do jovem místico que acha que não pode impor limites porque vai baixar a vibração. Não pode isso porque vai baixar a vibração. Não pode ir num show, não pode ir num shopping, não pode, sabe, tem que ficar enclausurado no meio do mato. Não, gente. Nós somos certo? Um todo multiplicado para apenas experienciar. A gente tem que ter conexões, fazer conexões, conhecer pessoas, escutar a história de cada um. Entendeu? Todo mundo está passando por um processo. É aquilo. Todo mundo é Deus.
apenas se esqueceu disso. Até mesmo aquela pessoa mais filha da P que você conhece, ela é, gente, sinto lhe dizer, aquela pessoa que você odeia, ela é Deus, mas ela está inconsciente disso e está criando a vida dela, o inferno dela, a partir das lentes que ela recebeu quando ela era criança, não importa aí o momento, entendeu? E às vezes a gente não entende, né? A gente não consegue compreender, quando a gente está inconsciente, a gente não consegue compreender que o outro está criando apenas através do que ele aprendeu. Quando você se torna consciente, você fala, ok, ele é Deus tanto quanto eu, mas ele não sabe disso. Por não saber disso, ele está criando esse inferno na vida dele. E às vezes esse inferno é tanto que ele quer expandir esse inferno na vida de outras pessoas. É aí que a nossa consciência tem que saber lidar com isso. Falar, não quero, pode ir embora, ou então se você quiser manter contato comigo, amizade comigo, relacionamento comigo, eu não quero te mudar porque eu não tenho esse poder. Só você tem o poder de mudar, entendeu? A mudança é a minha, eu consigo me mudar e já é difícil pra caramba, imagine a mudança do outro. Então, aqui não. Aqui você quer ter amizade comigo, relacionamento, vai ter que ser assim, me respeitando. Se não, eu ver que o respeito não está sendo mútuo, tchau, vai embora com a consciência tranquila e acabou. Você agora está consciente, entendeu? Você sabe que existe essa dualidade, que as pessoas estão expressando ela a todo vapor, mas que no final, todas essas pessoas que estão criando esses infernos, tudo isso, toda essa sombra vai ser a maior luz delas, elas vão alcançar aí um dia, se não for aqui agora, será em um outro agora, em uma outra realidade, não importa, elas vão achar, elas vão se conectar com o divino delas. E a gente não tem que se preocupar com o caminho e o mundo externo. Eu sempre falo, gente, esqueça o mundo lá fora. Esqueça as pessoas. Esqueça as notícias. Não acredite em nada que está fora de você. Apenas no que você quer criar. O que você quer criar? Eu quero criar a vida dos meus sonhos. Foque nisso. 24 horas por dia. Foque nisso. Escreva. Porque é aquilo que eu falei. Estou falando, gente. As coisas só funcionam se você acreditar. A frequência só funciona se você acreditar. A escrita só vai funcionar se você acreditar que você realmente é o criador. Entendeu? Então, é o que eu tô fazendo. Eu escrevo muito, eu leio, eu faço caderno de manifestação, colo o que eu quero viver. Porque eu sei que eu sou a criadora agora. E se eu acreditar em narrativas externas, como, é o ninho, é o furacão. Gente, se eu ficar me apegando a isso, eu vou estar criando mais disso na minha vida. E eu crio a minha realidade. Eu não tenho poder para criar. Eu não tenho poder e nem como posso dizer, controle sobre o mundo externo. Mas eu tenho controle e eu posso criar a minha realidade. Então eu tenho que esquecer tudo lá fora e focar na minha realidade. Então, para acabar esta saga, né, do despertar e eu completar esse quebra-cabeça de vez. Então, o vídeo foi sobre isso, para responder, né, a pergunta que eu já fiz e talvez você também já tenha feito em algum momento da sua vida. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo esse, né, para realmente finalizar, porque eu quero entrar em outros assuntos. Uns assuntos mais legais, mais complexos, que é como se fosse agora o segundo quebra-cabeça, certo? De infinito. E aquilo, gente, só sei que nada sei. Achei que também, quando eu fosse me conectar com a minha essência, eu ia saber de tudo. E não, gente, eu tô apenas começando. É um processo muito longo e infinito. E é isso. O vídeo foi esse. E até um beijão. Até mais, né? Espero que tenham gostado. E até um beijão, né?